Em algum momento, quando nós lemos a Bíblia, ouvimos o seguinte: se o Senhor atentar para as nossas transgressões, quem subsistirá? Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez vos saudamos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Leão de Judá, um podcast da Congregação da Polar Nascimento, do Ministério Baixa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Moçambique. Nós, no último episódio, vimos que a entrada para o cristianismo é através da salvação. E nós tivemos ali um versículo-chave, um versículo base, o João 3,16, que eu vou recordar, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, nós estamos a ouvir aqui esta passagem bíblica. Ela nos diz que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós ouvimos aqui que ele vem para quê? Para a salvação do mundo. E aqui nós queríamos chamar a atenção para o crer. Nós vemos diversas vezes a repetição do crer. E este crer aqui tem várias outras passagens bíblicas que vamos citar. Por exemplo, Atos 16, 29 e 34, a palavra de Deus diz o seguinte: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Mais uma vez, aqui estamos a ouvir esta chamada de atenção: crê no Senhor Jesus Cristo. E o Romanos 10, versículo 9 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer, mais uma vez estamos a ouvir o quê? Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Portanto, nós estamos a ouvir aqui o crer repetindo-se várias vezes. Portanto, a salvação está intimamente ligada à crença, à fé, ao crer. E o livro de Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, estas passagens que lemos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, elas nos remetem a uma verdade. A salvação é pela fé, é por crer. Mas não fé qualquer,
crer no Senhor Jesus Cristo. E o livro de Efésios, em particular, chama-nos a atenção que, olha, esta salvação, não há nada que você possa fazer para dizer, olha, eu vou adquirir a salvação por mim próprio, para mim próprio. Não. A salvação é um favor de Deus, um favor imerecido de Deus. Então, aqui surge um problema. Nós queremos falar um pouco sobre a fé. Afinal, o que é fé? Este é o ponto que vem a seguir. É a nossa preocupação a seguir, abordar esta questão da fé. Afinal, o que é fé? E aqui, mais uma vez, vamos à Bíblia. Queríamos dizer que nós, como cristãos, tudo aquilo que fazemos tem que ter uma base bíblica, tem que ter uma justificação bíblica, tem que partir da Bíblia, começar da Bíblia e terminar na Bíblia. Então, fé o que é? Quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 11, um capítulo bem conhecido, um capítulo especificamente sobre a fé, que exalta a fé. Quando nós lemos o livro de Hebreus 11, aqui logo em cima, vem o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós aqui estamos a trazer o mesmo versículo em diferentes versões, isto é, traduzido de várias maneiras, várias versões da Bíblia. Nós temos uma outra versão deste versículo. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Mas eu queria aqui trazer uma definição ainda mais simples de fé. Quer dizer, a definição que o irmão, a irmã, pode usar mesmo para explicar o que é fé ao seu filho mais novo, o seu filho de 5 anos, 6 anos, quando ele perguntar, afinal, o que é fé, pai? O que é fé, mãe? E aqui eu queria dizer que a fé é aceitar que é impossível Deus mentir. Portanto, o nosso Deus, quando fala, ele fala a verdade, ele não mente. Aquilo que ele diz é a verdade, não tem outra alternativa ao nosso Deus. O nosso Deus não pode mentir, o nosso Deus não é mentiroso. E isto nós podemos ver no livro de Números 23, versículo 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Amém. Portanto, aqui estamos a ouvir uma verdade muito importante. Deus, quando Ele promete, Ele faz. Quando Ele fala, Ele faz o quê? Ele cumpre. E estamos a ouvir aqui que quando Deus abençoa, não há como algum humano tirar essa bênção, revogar essa bênção. Portanto, uma vez Deus tendo falado, Ele falou e ponto final. Portanto, o nosso Deus não é como nós os homens, que podemos hoje dizer uma coisa, depois amanhã mudamos, consoante o vento, consoante as circunstâncias. Não, Deus não é assim. Não há sombra de variação no nosso Deus.
Então, a fé é aceitar que é impossível Deus mentir. É a certeza de que vamos obter aquilo que esperamos e é a prova de que existem coisas que não vemos. Portanto, a fé não anda pela vista. A fé não anda pela vista. Não é preciso ver primeiro para crer. A fé não trabalha assim. Então, por que nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo? Por que a salvação é por Jesus Cristo? Esta é a pergunta. Porque nós dissemos lá atrás que a nossa crença tem que ser no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por que nós temos que crer nele? Por que não podíamos, por exemplo, crer em alguma pessoa ou crer em algum objeto? Mas aqui a Bíblia diz claramente: crê no Senhor Jesus Cristo. Mas para nós respondermos esta pergunta, temos que recorrer a alguns conhecimentos, precisamos de recuar um pouco, precisamos de revisitar alguns factos. Primeiro que tudo, nós temos que reconhecer que somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Se nós recordarmos, no episódio passado nós falamos da criação do homem. O homem foi colocado no jardim do Éden, Adão e Eva, e eles fizeram o quê? Desobedeceram a Deus, eles pecaram, e por causa disso entrou o quê? Entrou o juízo de Deus. E em particular, ficamos a saber que o homem foi cortado da comunhão com Deus. E isso passou para todos nós. Nós herdamos esta natureza pecaminosa, esta natureza de desobediência a Deus. Então, é por isso que a Bíblia diz que todos nós pecamos. De facto, Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, estamos destituídos da glória de Deus. Aquela imagem e semelhança de Deus que nós tínhamos no início da criação, aquela comunhão com Deus que nós tínhamos no início da criação, por causa do pecado, foi cortada. E o livro de Romanos continua a dizer o seguinte: agora aqui precisamos de prestar atenção particular, porque é aqui onde entra a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Portanto, nós estamos a ouvir aqui que a solução, o caminho para quê? Para nós sairmos desta situação pecaminosa, desta situação de separação de Deus, o que é que temos que fazer? Nós ficamos a saber que é por Jesus Cristo, é pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, é em Cristo Jesus que nós temos o quê? A redenção. Talvez explicar um pouco aqui sobre redenção. Redenção, meu irmão, é mais fácil imaginar o seguinte: pense em alguém que é escravo e alguém tem que aparecer e fazer o quê? E pagar um preço para que aquela pessoa saia da escravatura. Então, esta é a nossa situação. Nós pecamos, estamos separados de Deus, então há alguém que tem que fazer o quê? Que tem que nos tirar desta situação. Há alguém que tem que aparecer e dizer o seguinte: eu escolho o Mário, escolho o João, escolho aquele, estes aqui, eu vou pagar o preço
para eles voltarem à condição inicial de quê? De comunhão com Deus. Portanto, é em Cristo Jesus que temos a redenção. Agora, meus irmãos, nós aqui ouvimos a palavra de Deus, diz que todos nós pecamos. E alguém pode dizer, mas por quê? Eu sou boa pessoa, eu não roubo nada de ninguém, eu sou bastante honesto, ganho o meu pão honestamente, eu sou um bom chefe de família, uma boa mãe de família. Agora, o que é isso de pecado? Por que a Bíblia diz que todos nós pecamos? Eu queria aqui trazer alguns exemplos daquilo que nós fazemos por estarmos longe de Deus. Eu recordo que estamos longe de Deus por causa do pecado. Agora, por estarmos longe de Deus, dissociados de Deus, o que nós fazemos? A palavra de Deus, no livro de Gálatas 5, 19 até 21, diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, aquilo que eu queria dizer, quando a Bíblia fala de obras da carne, está a falar daquelas obras, daquilo que nós praticamos por estarmos fora da comunhão com Deus, por estarmos distanciados de Deus. Portanto, podemos dizer que são obras de um homem corrupto, um homem decaído. E eu queria perguntar ao irmão, diante desta lista, e o apóstolo Paulo diz, e coisas semelhantes a estas, o irmão não consegue se espelhar numa delas? Pode dizer que, olha, eu nunca cometi isso na minha vida. Nenhuma dessas coisas. Eu sou excelente. Repara que o determinante aqui não é fazer tudo ao mesmo tempo. Basta uma só. Você já está manchado. Porque o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é santo. O nosso Deus não conhece pecado. O nosso Deus não pratica pecado, não tolera o pecado. Então, o problema não é fazer tudo isto. O problema é fazer pelo menos uma delas. Já é pecado. E eu pergunto, o irmão não consegue espelhar-se numa destas coisas aqui? E eu, pessoalmente, que estou falando aqui, espelho-me em várias delas. Portanto, nós temos que perceber que somos falhos, não somos perfeitos. Então, todos nós, por causa de Adão e Eva, herdamos esta natureza pecaminosa. As nossas obras não são assim tão boas diante de Deus. E o resultado do pecado o que é? O Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estamos a perceber o quê? Estamos a perceber que por causa do pecado, o nosso destino, o nosso lugar certo, o que é? É a morte. É a morte. E isso no Antigo Testamento está bem explícito.
no Ezequiel 18, versículo 4, diz o seguinte: eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Estamos a ouvir aqui a sentença de Deus. A pessoa que pecar, morrerá. Portanto, digamos que, em princípio, segundo aquilo que Deus determinou, eu roubei, o meu destino que é morte. A palavra de Deus diz o seguinte, Ezequiel 18, 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre este. Então, nós estamos a perceber aqui que a pessoa que peca, o destino qual é, a sentença qual é? É a morte. É a morte. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele providenciou um caminho. Porque Deus não quer que o homem se perca. Deus não quer que o homem se destrua. Deus ama a humanidade. Deus quer-nos bem. E mais, Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter um relacionamento especial conosco. Então, Deus, Ele providenciou um caminho para que o pecador não morra. É aquilo que nós chamamos a expiação. O que é que se trata aqui? No livro de Levítico 17:11, diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, nós estamos a ouvir aqui que tem que haver o quê? Para resolver este problema do pecado. Para que o homem possa escapar desta sentença de morte, existe o quê? Existe a necessidade de expiação. E a expiação faz-se pelo sangue. Não tem outro caminho. Nós vamos a seguir explicar o que é expiação. O conceito de sacrifício acha-se alicerçado sobre a necessidade de expiação. Tanto o sacrifício aparece como o quê? Como o caminho para expiação. Expiação é a tradução da palavra hebraica kippur, que significa cobrir com um preço. Portanto, o que é que estamos a dizer aqui? Estamos a dizer que o homem pecou, ele deveria morrer. Então, para ele não morrer, algum preço tem que ser pago. Esse preço vai cobrir o pecado. O pecado aliena o homem do Deus Santo. Ele não pode tolerar o pecado. O nosso Deus não tolera o pecado. A expiação é o ato divino mediante o qual o pecado é coberto pelo preço do sangue derramado, mostrando que o salário da transgressão já está pago. E assim Deus pode olhar mais uma vez para nós com o seu favor. Portanto, o que é que está a acontecer, meu irmão? No Antigo Testamento, aquilo que acontecia quando alguém pecasse, ele tinha que oferecer um sacrifício. E era o sangue daquele animal, daquele bode, daquele carneiro que era morto,
aquele sangue é que cobria o pecado cometido pelo pecador. Então Jesus Cristo, ou melhor, Deus, ele fazia o quê? Olhava para o sangue derramado, o sangue daquele animal morto, e desviava a sua ira. A sentença de Deus de morte pelo pecado era suspensa. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, vemos os homens sacrificando animais atrás de animais. Para quê? Para desviar a ira de Deus. Sacrificando animais atrás de animais. Para quê? Para que a expiação fosse feita. Para que o sangue daqueles animais sacrificados, mortos, fizesse o quê? Fizesse a cobertura do pecado. Era como se o animal morresse em lugar do pecador. O pecador devia morrer, mas para o pecador não morrer, então que morra o animal. Tem que haver derramamento de sangue. O sangue é que paga o preço do pecado. Então, aqui estamos a ver esta provisão divina para quê? Para desviar a sentença da morte resultante do pecado. Agora, nós vemos Jesus Cristo aparecendo em ação. Jesus Cristo veio fazer o quê? Jesus Cristo veio fazer a expiação completa, a expiação perfeita. Jesus Cristo, ele quando vem e vai à cruz, o que ele faz? Ele morre, ele derrama o seu sangue, e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz o quê? Ele faz a cobertura total dos pecados da humanidade. O livro de Hebreus 10:1 nos ensina que o sacrifício de Cristo é único e para sempre. Jesus Cristo veio resolver tudo. O livro de Hebreus diz o seguinte: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível, aqui está um ponto muito importante, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. E aqui nós queríamos, em particular, chamar a atenção que muitos de nós ainda continuamos com essas práticas. Alguns de nós já saímos dessas práticas, mas outros continuam nessas práticas. Sacrificar bodes, sacrificar carneiros, sacrificar este ou aquele animal. Por quê? Porque eu tenho que resolver este problema da maldição, e a maldição que vem do pecado que eu cometi, do pecado que nasci sob ele, o pecado que herdei da natureza pecaminosa dos meus pais, de Adão e Eva. Então há uma coisa aqui que atormenta. O pecado levou à maldição e eu estou a sofrer. Agora vamos resolver o problema de maldição. Mata cabrito, mata
mata ovelha, mata galinha, mata boi, faz missa aqui, faz missa acolá. Mas a palavra de Deus diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. E de fato a nossa experiência é, anualmente, temos que fazer o quê? Temos que renovar esses sacrifícios. Temos que renovar mais uma vez. Temos que renovar mais uma vez. Porque temos que fazer mais uma vez. Mas a palavra de Deus diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo de livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Portanto, Jesus Cristo, por um único ato de sacrifício, quando ele vai à cruz, ele fez o quê? Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. E isto uma vez por todas. Portanto, já não é preciso sacrificar animais e bodes. Agora é olhar para Jesus Cristo. A palavra de Deus no livro de Hebreus 9, 11, 12 diz o seguinte: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Portanto, nós que éramos escravos, vítimas do pecado, Jesus Cristo pagou o preço e agora já temos a oportunidade, temos a possibilidade de sairmos dessa condição de escravos do pecado. Então, Jesus Cristo já fez o trabalho. Já fez o trabalho. Jesus Cristo veio, foi à cruz e fez o sacrifício perfeito. Pagou o preço por todos nós. Agora já não precisamos do sangue de animais para nos limpar do pecado. Agora a pergunta é: como é que nós beneficiamos desta obra de Cristo na cruz? Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás. Agora, como é que nós vamos beneficiar deste trabalho feito na cruz? Jesus Cristo foi à cruz e pagou o preço. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está assentado à destra do Pai. Jesus Cristo vive para sempre. Ele intercede por nós junto do Pai. Isto é, cada vez que nós temos alguma dificuldade, Ele é capaz de fazer o quê? De chamar a atenção do Pai e dizer: olha para o meu irmão, olha para o Mário, está em dificuldades, olha para o Mário, está em apuros, ele está intercedendo por mim. Mas para que Jesus Cristo faça isto, é preciso que eu tenha fé nele e na obra que ele executou na cruz do Calvário. O livro de Romanos diz o seguinte: o que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus
está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem da fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras dizem: quem nele crê não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras, todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Portanto, nós estamos a ouvir aqui qual é o segredo. O segredo é crer. Se eu crer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Jesus Cristo foi à cruz, Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo tornou a ressurgir dos mortos, então a palavra de Deus diz que eu serei salvo. Então, é por isso que a fé é muito importante. A fé é o meio pelo qual nós podemos colher os benefícios daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É o meio pelo qual nós podemos ter os nossos pecados limpos e perdoados. É o meio pelo qual esta fé no Senhor Jesus Cristo é o meio pelo qual nós podemos ter o quê? Podemos ter um relacionamento com Deus. Porque na vida de pecado em que estávamos, sem o benefício do sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos entrada no reino celestial, no reino de Deus. Somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus é bastante clara. Não é preciso pagar nada. Não é preciso gastar dinheiro comprando animais, comprando e fazendo sacrifícios. Não é preciso. Basta simplesmente crer no Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós queríamos trazer esta mensagem, a mensagem da fé e do seu lugar, e do seu papel e da sua importância na salvação. Tudo depende da fé. Não tem nada a ver com a minha condição social, não tem nada a ver com a minha origem social, com o meu estatuto, porque a Bíblia diz o quê? Tanto judeus como não judeus têm acesso aos benefícios da cruz do Calvário. E eu queria terminar dizendo, meu irmão, eu pessoalmente que estou aqui, estou falando, beneficiei e ainda beneficio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Por muito tempo, vivi longe de Deus. Eu cresci numa igreja, a Igreja Metodista Livre, mas depois afastei-me dos caminhos de Deus. Mais tarde, em 1996, eu tive o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o momento em que eu, pessoalmente, com a minha própria boca, com o meu próprio coração, eu me entreguei a Jesus Cristo. Reconheci Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador. E eu queria dizer que antes de conhecer Jesus Cristo, eu fazia aquilo que entendia que devia fazer. Eu era juiz e réu de mim mesmo. Eu é que decidia o que é que está correto, o que é que não está correto, o que é bom, o que não é bom. Eu é que decidia tudo.
Mas isso tudo de nada me valeu, de nada me serviu. Eu devo dizer que, em particular, era uma pessoa que sofria pesadelos, tinha sonhos difíceis, sonhava com animais, sonhava com cobras, sonhava a ser perseguido, sonhava em situações de perigo de morte. Era uma situação difícil. A noite era um problema. Quando a noite se aproximasse, era o problema de, olha, por que está a anoitecer? Eu sonhava a comer coisas à noite. Sonhava no cemitério, sonhava com caixões. Era assim a minha vida. Sonhava com mulheres que eu não conhecia, nem via o rosto delas. E na minha ignorância, a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Na minha ignorância, achava que tudo aquilo era normal. É assim. É normal sonhar. Sonhar faz parte. Mas eu quero dizer, no dia em que aceitei o nosso Senhor Jesus Cristo, a minha situação mudou completamente. No dia em que entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, esses pesadelos, esses sonhos maus, caíram completamente por terra. Então eu queria dizer que Jesus Cristo é o caminho. Não há outra pessoa em quem possamos ser salvos. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Não há sacrifício que façamos pelo qual possamos ser salvos. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo é o único que nos liberta. É o sacrifício perfeito. Então eu queria exortar o meu irmão, creia no Senhor Jesus Cristo, creia na sua obra salvífica e terá salvação. Vamos fechar os nossos olhos. Fecha os seus olhos, vamos fazer esta oração. Faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu venho a Ti pela fé. Eu sou pecador, Senhor Jesus. Andei longe de Deus, fazendo as minhas próprias vontades. Mas hoje eu reconheço que estava perdido. E eu me arrependo dessa vida que levava. Eu não quero mais continuar nessa vida de pecado. Eu rejeito tudo aquilo que é contrário à sua vontade, Senhor. E eu quero dizer, Senhor Jesus, eu te reconheço como único Senhor e Salvador da minha vida. E pela fé na tua palavra, eu aceito e digo que agora sou salvo. E muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Tudo isso eu peço e agradeço. No nome de Jesus, agora para sempre. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, se fez esta oração comigo, creia, saiba que o irmão é salvo. A partir de agora, entre na igreja. Dirija-se à igreja. Uma igreja que pregue a palavra, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregue a verdade. E, em particular, pode prestar atenção, nós próprios, Congregação da Paula Nascimento, estamos abertos para recebê-lo. É bem-vindo para juntos adorarmos e louvarmos o nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe. Amém.